E aí, mês novo, novos hábitos ou continua naquele círculo vicioso? Se tá na hora de parar, tá bom? A gente já teve meio ano das pessoas fazendo as mesmas coisas e querendo os mesmos resultados. Isso é insanidade, é loucura. Não vai acontecer. Agora você recebeu um presente divino que é o início de um novo ciclo. Você começou a ter novas atitudes ou continua cometendo os mesmos erros? Fala pessoal, beleza? Felipe na área passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar, tá? Nesse primeiro pregão do mês de junho. Vamos começar aqui logo pelo índice, tá? Mercado, né? Antes de ontem deu uma pancada de praticamente 3 mil pontos para baixo. Foi antes de ontem? Foi. Porque ontem ele ficou consolidado, né? Não deu nem 1.000 pontos de amplitude, né, pessoal? Então, o dia de ontem ele foi um caixote. Entendendo isso, automaticamente a gente antes do mercado abrir hoje, já traça o nosso caixote, né? Qualquer coisa que parta daqui de dentro, a gente tem que ficar com o pé muito atrás. O mercado hoje ele abre com um pequeno gapzinho de alta, né? Passando a mensagem que talvez queira fugir dessa região de consolidação e até mesmo corrigir o movimento de queda que sofreu aí de mais de praticamente 3 mil pontos. Porém, ele abre com esse gapzinho de alta, ele abre em região de média móvel de 200 extremamente descendente, média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos é equivalente à média móvel de 20 no gráfico de 60, que não está fácil, né? E abrindo com esse gapzinho de alta também ele abre longe da minha média móvel gatilho, que é a média móvel de 9 períodos. Então, eu não posso trabalhar longe da minha média móvel gatilho, né? É ela que me dá o trigger, né? O time de entrada da maioria das operações que eu faço. Da maioria não, de todas praticamente, né? E quando o mercado ele abre com esse gapzinho de alta, ele até poderíamos até pensar num trap aqui nessa região, vender a mínima do Q1, sim, talvez. Agora, depois de pronto, a gente fica até realmente enviesados aqui. Nossos cachorros estão on fire aí, tá? Então, se vazar alguma coisa, desconsidere. Entendendo, né, que ele abriu com esse gapzinho de alta e não houve uma continuidade, mesmo que houvesse, eu estaria longe da minha média móvel gatilho, eu tenho que esperar, né? Porque se a gente for dar uma olhada aqui a fundo, o índice, ele passou hoje 2 horas e meia de nada. Até teve algumas possibilidades de operações aqui nessa região, porém, agora depois do gráfico pronto, fica até ruim de explicar para vocês, porque vimos oportunidades na ponta da venda aqui nessa região, na ponta da compra, mas esse não é a finalidade do diário de trade, né? De falar movimentos que... Não, vamos falar sobre o que a gente executou aqui na sala. Quando a gente tem esse bololô de médias móveis aqui que não vai para lugar nenhum, como vocês podem observar aqui, o preço até a gente até entende que entra uma pressãozinha de venda aqui nessa região que vem para perder ajuste, montando um pivôzinho de baixa que falha miseravelmente. Não vou falar que entra a pressão de compra, porque não houve uma pressão de compra aqui, né? Mas observamos que aquela falha de fundo em região de contexto, acima do ajuste, podemos sim ter uma entrada aqui por momento, mas percebo que estamos dentro de um caixote. Então, o que era alvo aqui? Máxima do dia anterior, máxima do dia, também as projeções de FIBO para esse primeiro movimento aqui, que foi o que executamos, tá? O trade ele foi acionado, ele não explodiu como eu gostaria, assim, logo de cara, né? Aquele movimento explosivo para se afastar do nosso ponto de entrada, né? Andou, voltou, tirou a gente milimetricamente numa proteção que tinha sim que proteger o capital aqui, não é simplesmente, foda-se, eu entrei ou é alvo ou é stop. Não, galera, isso daí, na minha opinião, é coisa de quem opera sem responsabilidade. Essa que é a grande verdade, no meu ponto de vista, tá? Enfim, cada um pensa da maneira como quiser. Mas fatos da vida foi que o mercado veio e me tirou milimetricamente numa proteção precoce, sim, admito, né? E depois ele entregou o primeiro movimento que realmente estávamos visando, né? Até a máxima do dia aí, deu os 300 pontinhos, e até a máxima do dia atual aqui, ele veio, mas não sem antes fazer um pullback na sua média, e entregou 500 pontos em linha reta, podemos falar assim, né? Após esse primeiro movimento, a gente consegue observar o quê? Ele vem, cutuca a máxima do dia anterior, assim como na sua abertura, né?
fazendo o movimento de pullback. Essa tomada de posição aqui não é fácil, porque ela é cara, é um mercado que está em consolidação, está tentando se libertar dessa região. Ah, mas teve um movimento de expansão e correção, beleza, mas o pivô estava caro, na minha opinião, para um movimento que talvez e se vai, não sei, cara, o que vai acontecer, eu sei o que eu vou fazer, e para mim, depois de ter saído nessa proteção precoce aqui embaixo, eu fiquei completamente, na verdade, sem interesse nenhum de querer pegar ele por aqui. Ah, mas aqui não teria um ponto contínuo aqui, Felipe, no Keno 39, não poderia arriscar uma compra, start, stop aqui. Tá, pessoal, mas precisa ter prática para isso, tá? Então eu não realizei aqui. E o mercado, né, entregou lindamente um movimento, como a gente pode observar. Primeiro eu trabalhei aqui, como eu comentei com vocês, com esses alvos, todos foram atingidos, e depois projetando mínima e máxima de hoje, que o movimento ficou bem amplo, né? Então, realmente a gente teria que tomar cuidado. E sim, né? Obviamente, as retrações que tracei aqui macro, né? Desta máxima e esta mínima aqui. Então, deixa eu marcar aqui para vocês. Máxima, mínima, tenho a retração de 50%, que o mercado passou em linha reta e ele deu uma enrolada lá na retração de 61,8, tá bom? Toda essa subida que ele fez aqui, depois desse segundo pivô, não teve nada que me chamou muita atenção. Essa aqui é a verdade, tá bom? O que me chamou a atenção foi o movimento que ele fez aqui na parte da tarde. Aqui já estávamos em live, né? Que ele conseguiu, né, meio que se firmar acima da região. Se firmar, a gente estaria forçando aqui, né? Porque até então ele estava enrolado na retração de 61,8 macro que temos aqui. Mas é como eu comentei com o pessoal, não tenho por que eu querer pensar em vender. Ah, mas ele já subiu muito, corrigiu numa retração macro de 61,8. É venda. Ele nem perdeu nenhum fundo. Se você tentou antecipar alguma venda, né? Aí teve aquele ditado, vendeu, se fudeu. E, né, aqui na sala observamos que o preço ele vinha aqui se enrolando com as médias móveis novamente, marcamos uma região de topo, a região de fundo que ele não perdeu, e quando rompeu esse topinho, tivemos uma operação na ponta da compra. A mesma entregou alvos, sim, alvos curtos, o movimento ele já tinha feito, ele já tinha... Não vou falar que estava esgotado, mas, poxa, já tinha dado uma paulada de 2.100 pontos para cima. Conseguiu entregar mais um pouquinho ainda. Fica até mais visível pelo gráfico de 2 minutos aqui, se eu não me engano. A entrada que realizamos, não, foi pelos 5 mesmo. Vou pegar aqui. Projetei essa mínima e essa máxima. Ele entregou aí o primeiro alvo, tá bom? Então aqui foi o ponto de start, quando rompeu essa região de topo, no candle 64. Veio, bateu o primeiro alvo, entregou 150 pontinhos, depois volta e tira no 0 a 0. Ele não chegou nem a dar o stop aqui, mesmo que tivesse entrado nessa operação aqui, teria que botar o stopzinho aqui abaixo do candle 58, né? Bota aí com uma folguinha de 15, 20 pontos para não tomar um violino. E aí, se você ficou na operação, até mesmo ele entregou um terceiro alvinho aí, tá? Mostrando que não tem por que não acreditar na tendência, né? Quem não acredita na tendência é quem não acredita em nada, na minha opinião, que no mercado é comprovado que o que dá dinheiro no mercado é operar a favor da tendência. E se você casou com a operação, teve aí mais 350 pontinhos arredondando para baixo aí, tá bom? Então, este foi o meu dia aqui dentro do índice futuro, um dia extremamente assertivo, acertamos o olho da mosca, tá bom? Dólar futuro. Cara, o dólar hoje, ontem rolagem de dólar, né? Tivemos o mercado abrindo hoje com um gapzinho de baixa, mas a gente pode perceber que na sua rolagem ele deixou um gap aqui. Sim, sempre vai ter um gap, né, Felipe? Ele troca de contrato, é juros. Beleza, eu estou operando pelo contrato futuro, não estou operando pelo DOL-N, né? Até pelo DOL-N também teve gap. DOL-N, deixa eu dar uma olhadinha aqui. DOL-N. Sim, e tínhamos uma fronteira de gap aqui, né? Podemos observar essa região como uma fronteira de gap. O mercado, quando ele abre abaixo, já até mesmo abaixo da mínima do dia anterior, ele deixa para a gente essa fronteira de gap, marcamos ela. E eu, particularmente, já tinha até ajustado uma retração de Fibo macro aqui, que ela vai ficar mais visível pelo 60. Aqui. Como o mercado ele deu aquela pancadinha para cima ontem e devolveu tudo lindamente, eu já peguei esta região de máxima, o último fundinho que ele fez e Fibo nela. Temos a retração de 61,8, 50%, beleza? Agora sim, vamos para o dia.
ele abre abaixo da sua média móvel de 200. Assim como o índice, eu não posso fazer nada longe da minha média móvel gatilho, que é a média móvel de 9 períodos. E, para isso, o mercado, ele deu algumas oportunidades aí no começo do dia? Deu. Pelo gráfico de 2 minutos, a gente pode falar que ele deu, né? Claro, dependendo do seu grau de agressividade. Primeiro, quando ele vai lá na região de mínima do dia anterior, fronteira de gap, rejeita essa região por uma vez, depois vai testar suas médias móveis, ele toma uma rejeição das médias, o primeiro ponto de venda que temos é aqui, tá? Na mínima do candle 18, exatamente, né? Ele foi lá, pediu a benção para suas médias, entrou pressão de venda, expansão, correção, corrige na média móvel de 9 no gráfico de 2 minutos. Eu poderia marcar essa região como máxima e mínima, mas o mais correto, na minha opinião, seria aqui vender o movimentinho de pivô. Aqui tá start e stop aqui acima dessa região. E aqui teria que ser dedo rápido no gatilho, porque tínhamos uma retração de 61,8 aqui logo abaixo, como eu mostrei para vocês. Se você vendeu a mínima do candle 18, você teve aí 10 pontinhos. Se você vendeu o pivô, teve que ser dedo rápido no gatilho, teve seus 7 pontinhos aí, voltou e tirou o restante dos contratos no 0 a 0. Após isso, na verdade, quando o mercado não dá continuidade nesses movimentos aqui, ele vai lá e joga na sua máxima do dia, indo retestar de novo fronteira de gap, média móvel de 200, a gente entende que ele está montando um caixote, né? Muito bem observado também pelo Felipe, que opera aqui com a gente, entre a máxima da semana anterior, né? A região de fronteira de gap aqui, mínima do dia anterior, e até então tínhamos um caixotezinho aqui de 37 pontos. Não contente com isso, o dólar ele vai lá, testa essa região novamente, entra a pressão de venda. Eu até pensei, poxa, agora vai nascer uma operação aqui, temos que ficar de olho. Por quê? Entra pressão de venda, vamos esperar agora o quê? Pivôzinhos aqui nessa região ou mais abaixo, o que não aconteceu, pessoal. Ele vem, insinua pra gente um pivô no gráfico de 5 minutos de 20 pontos, que não vou estar operando isso daí, pelo amor de Deus. E eu até comentei com o pessoal que ele poderia voltar a fazer um pivô dentro do pivô aqui, se fosse o caso, mas em nenhum momento ele fez isso. E todo mundo que tentou antecipar uma venda no dólar hoje, eu tenho certeza que tomou stop. Aqui na sala eu ainda pontuei muito bem isso. Eu falei, cara, não dá para antecipar nada, vamos esperar o nosso operacional aqui alinhar lindamente. E o único momento que ele veio e realmente alinhou aqui foi quando ele foi testar a sua média móvel de 50, entrou pressão de venda, o preço vai, testa a sua média móvel de 9, marcamos a mínima do que no 39, tinha ponto de start, tinha ponto de stops. Tomamos a operação aqui na ponta da venda, o mercado ele vem, ele enrola no começo dessa operação, na verdade. Ele vem, aciona a operação, foi uma hora que o índice estava porrando para cima. E é que eu falo, né? Quem opera a correlação nessa hora devia, sei lá, tá em alas aqui. Mas é meio surreal, a gente vê o índice subindo 1.200 pontos e o dólar caindo 1 ponto, 1,5 ponto. Por isso que eu falo que correlação, na minha opinião, mais fode o operador do que realmente ajuda, né? E no momento que ele startou a nossa venda aqui, ele não deu calor na operação, tá? Ele veio, rompeu forte aqui a região, ele fez um rompimento como gostamos aqui na sala, entrou pressão de venda aqui, só que não conseguia vir perder esse fundinho. Até que eu falei pro pessoal, cara, vamos colocar essa operação no zero, tira o risco daqui de cima, coloca no zero aqui e o que o mercado entregar tá bom. Ele veio, enrolou 4 pontos e meio, 4 pontos e meio, quase tirou a gente aqui na região de proteção, até que realmente soltou a venda. E quando soltou a venda, meu amigo, aí foi só alegria. O mercado startou nossa venda, entregou 18 pontos na sua mínima, peguei os meus 18 pontos aí nessa operação, depois saindo a proteção com o restante dos lotes aqui nesse último topinho. E aonde que ele veio testar a região aqui, pessoal? 61,8, né? Temos uma retração aqui de 61,8 nessa região, cujo o mesmo vem, tenta violar ela, né, na sua primeira vez, até talvez ensaia uma retomada aqui de preço, até teria um embasamento aqui, né, com um pivôzinho contra tudo e contra todos, só que eu falo que opera contra a tendência, que não aproveita os movimentos a favor da tendência. Vazou um vídeo aí de um pessoal conversando sobre o meu operacional, vou estar postando para vocês aí mais tarde, tá bom? Fiquem de olho aí. Não tem por que você querer operar contra a tendência quando você aproveita a tendência. É isso que eu tento explicar para vocês aqui, tá? Então, se você quis realmente pegar um movimento contra a tendência, não foi dedo rápido no gatilho, você se deparou com esse fundinho prévio,
né, aqui nessa região, o trade não evoluiu, obviamente, como vocês podem perceber aí, e voltou a trabalhar na sua tendência principal aí, que era na ponta da venda. De novo, vindo tentar romper a retração de 61.8, ainda falei pro pessoal, tem que esperar um pullback. O pullback não aconteceu. Fez um fundinho arredondado aqui, tentando trabalhar acima das suas médias, falhando miseravelmente. Até comentei com o pessoal, né, da sala educacional no nosso grupo no WhatsApp oficial. E entra novamente pressão de vendas. Aqui, quem teve a paciência de esperar, entregou uma operaçãozinha curta, sim, o stop era curto e o mercado já tinha entregado um bom movimento. Mas foi o quê? Eu mandei lá no grupo do WhatsApp. Marcamos a região de fundo, aqui nessa região, o mercado vem, tenta romper a região, faz reteste de 2 candles de cor contrária, stopzinho curto de 3 pontos, vem e entrega 4 pontinhos aí para o operador. E aí, na minha opinião, acaba o pregão, tá? Tem muito mais o que tá fazendo aí, não. Cenas para os próximos capítulos. Mais importante que estamos, a princípio, fechando abaixo da retração de 61.8. Vamos ver até o final do pregão. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço a todos, né? Deixe seu like, compartilhe e tamo junto. Valeu!